abençoado que nós estamos vivendo, graças a Deus. Deus está conosco, aleluia. Às vezes a gente afirma isso com eu tenho certeza hoje, a gente observa um culto como estava domingo, aquela movimentação, daquela agitação, né? Saudável, sim. Mas aí a gente fala assim, Deus está aqui, irmãos. Mas Deus está aqui de qualquer maneira. Aleluia. Elias estava numa caverna, escondido, com medo, abatido. De repente passa um vento, arrebentando tudo. Passa um fogo, queimando tudo. Passa um terremoto, abalando tudo. Aí Deus aparece, numa voz mansa e tranquila. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Eu lerei alguns versículos nessa noite, durante a palavra, mas como base nós vamos tirar esse texto, uma referência ao que nós vamos falar essa noite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Diz o texto bíblico da seguinte forma: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, meus irmãos? Irmãos amados, o assunto que eu vou falar essa noite, ele é um assunto um tanto quanto controverso, e é um assunto que não é muito falado no nosso meio. A Bíblia Sagrada fala amplamente do assunto, mas muitas vezes ele sumiu do nosso meio. E por que razão não se fala muito? Alguns desconhecem o assunto. Imagine, haverá um tribunal? Alguns desconhecem. Mas dado a facilidade de conhecimento que se tem hoje, ou de se buscar um conhecimento, misturou um pouco as teologias. E aí a pessoa ouve uma pessoa falando de uma outra igreja, aí ela confunde tudo, mas cá para nós, há aqueles que não conhecem e podem enveredar por esse caminho, há aqueles que misturaram um pouco os assuntos, e há aqueles também que dizem não se importar com isso. Eu faço a minha meia-culpa, que até então nunca me importei com isso. Aliás, disse claramente muitas vezes, não estou preocupado com galardão, não estou preocupado com esse assunto, vai ter recompensa, não vai ter recompensa, eu não estou preocupado com isso. Todavia, de uns tempos para cá, eu fui despertado nesse assunto e me incomodou de tal forma que estava difícil para achar outros textos bíblicos. Mas nós estamos nele aqui. Quero crer que Deus vai nos ajudar a compreender e isso trará transformações às nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, nesse tribunal, para ser um tribunal, precisa ter juiz, precisa ter alguém que vai ser julgado, alguém que vai ser avaliado. Então, eu quero, à medida que eu for, vou fazer algumas perguntas e vou procurar respondendo elas dentro do texto bíblico, para que nós possamos entender o que é que nós estamos falando. Amém, meus irmãos? Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês, veja isso, quem será o juiz desse tribunal? E quando ocorrerá o tribunal de Cristo? Veja bem, quem é o juiz? Se o texto diz assim, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então a Bíblia vai nos mostrar que Cristo é o juiz que vai julgar nesse tribunal. Mas tanto nesse como no tribunal, no último tribunal, que é do juízo final, ele será o juiz. Veja,
este assunto, meus irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que ele é o juiz. Jesus, ao ressuscitar, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Bom, nós entendemos que o juiz desse tribunal, quem vai fazer a avaliação no tribunal, é Cristo. E quando este tribunal vai acontecer? Veja, meus irmãos, este tribunal vai acontecer, é o segundo ato da doutrina das últimas coisas. O que são as últimas coisas? Os últimos momentos, os últimos eventos da igreja sobre a terra. Qual é o primeiro evento que abre-se as cortinas da eternidade para nós? O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. Bom, João Wesley leu aqui em Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Dizendo exatamente isso: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o teu Senhor, em que Jesus há de vir buscar a sua igreja. Pois bem, haverá um dia na história que ninguém sabe. Alguns tentaram calcular, mas erraram a data, deu uma confusão danada e estão em confusão até hoje, porque ninguém consegue saber o dia. Jesus disse enquanto estava aqui: ninguém sabe o dia nem a hora. Unicamente meu Pai sabe, está determinado isso por Ele, o dia e a hora, mas ninguém sabe. Em que acontecerá o que? O rapto da igreja. A igreja vai ser tomada da terra e ela será levada até Cristo. Vamos ler, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Olha isso, ó. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, preste atenção, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, ó, dá para dar glória a Deus, estaremos sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então haverá esse dia na história. Ninguém pode calcular, ninguém sabe, ficam calculando por guerras, por tempos, mas a verdade é que ele pode vir hoje. A verdade é que eu posso não terminar o objetivo dessa palavra. A verdade é que nós podemos conhecer o tribunal de Cristo daqui a pouco, sem terminar a mensagem, porque ele pode vir hoje. Amém, meus irmãos? Pode ser agora. Bom, o primeiro evento é o arrebatamento. Posterior ao arrebatamento, então é que acontecerá esse tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Olha isso aqui, Apocalipse capítulo 22 e 12. Olha o alerta que Jesus dá. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pois bem, então Cristo está dizendo assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós precisamos entender, primeiro acontece o arrebatamento, depois então acontece o tribunal de Cristo, assunto que estamos entrando e começamos a falar essa noite. Então só depois do arrebatamento começa o tribunal de Cristo. Por que acontece o tribunal de Cristo logo após o arrebatamento? Porque depois haverá um outro evento que todos nós ansiamos, que é chamado de as bodas do Cordeiro, a grande festa que vai demorar 7 anos, em que a igreja vai estar lá. E meus irmãos, nós estaremos lá. Preste atenção. Se eu disse que tem um juiz, se eu disse que vai ser depois do arrebatamento, eu preciso entender qual é a natureza desse tribunal. Qual é a natureza desse tribunal que vai julgar agora? Qual é a natureza? O que ele vai julgar? Venha comigo. Sabe, esse dia, meus irmãos, é o grande dia da prestação de contas.
É o dia de prestar contas, é o dia de acerto de contas entre o seu senhor e os seus servos. É o dia em que nós vamos nos apresentar a Ele e entregar para Ele o que foi que nós fizemos da terra. Qual que é a natureza desse tribunal? O termo tribunal aqui, no grego, ele é representado por uma palavra grega chamada de bema ou de bematos. Se vocês ouvirem alguém falar, o tribunal do bema é o tribunal de Cristo, só falado na língua grega, só para vocês tomarem conhecimento. O que significa esse tribunal do bema? O que significa o tribunal de Cristo aqui? Sabe o que é isso? É que antes, com os Jogos Olímpicos, é uma cultura grega que Paulo está inserido, e Paulo está usando essa visualização aqui. A cultura grega tinha a corrida, tinha os Jogos Olímpicos, tinha aquelas maratonas, não tinha tantas modalidades como tem hoje, mas tinha as maratonas, os jogos, e eles disputavam. Então depois eles eram colocados numa plataforma elevada para receber o seu prêmio lá. Então, a linguagem que Paulo está usando, o tribunal de Cristo, vem dessa linguagem. Vocês se lembram que lá em 1 Coríntios 9, Paulo conta-nos uma história de um atleta que renuncia, que corre. Depois Paulo vai dizer assim, olha, não sabeis vós que todos correm no estádio, e na verdade todos correm, mas um só leva o prêmio? Então ele diz assim, correi de tal maneira que alcanceis. Então a linguagem é a mesma, a ideia é a mesma. É uma corrida, é uma batalha, de atletas, e que eles estão tentando alcançar uma coroa, alcançar uma medalha, alcançar esse pódio. Então o tribunal de Cristo aqui, esse bema, é exatamente isso, uma plataforma elevada, onde os atletas irão subir, e no caso a igreja vai subir até essa plataforma, e lá ela vai receber o seu prêmio, o seu galardão. É aqui que eu me confundia bastante, porque eu pensava o seguinte: depois de tudo que Jesus fez na minha vida, ainda tem recompensa? Ainda tem recompensa. E é bom a gente abrir o olho, porque este tribunal está para começar. Eu vou estar lá e você vai estar lá. Preste atenção. Esse tribunal não é para avaliar se você é salvo ou se você não é salvo. Esse tribunal é somente para os salvos. Deixa eu ver se você está entendendo a palavra. Você vai estar lá? Graças a Deus. É isso mesmo. O tribunal é para o salvo. Não importa se você foi aquele salvo, não importa se o seu nome está na história, não importa se o seu nome apareceu nos outdoor, se o seu nome apareceu na mídia, ou se nunca nem falaram no seu nome, mas lá no céu o Senhor escreveu, ele é meu, ela é minha, você vai estar lá, graças a Deus. Veja bem, esse tribunal, ele é um tribunal que avalia as obras que nós fizemos. Não é aquela história, meus irmãos, de que algumas pessoas dizem, né, por ter uma escatologia errada, uma doutrina errada, por exemplo, a doutrina do purgatório, que a pessoa chega lá e ela passa um período queimando, né, passando por um período difícil, então ela é purificada dos seus pecados e mesmo assim ela será salva. Não, não é esse caso, porque aqui já foram salvos. Aqui vai passar por uma provação, mas essa provação, na verdade, é para testar as obras, é para avaliar as obras. Então não há nada que se falar dessas doutrinas. A verdade é que esse tribunal vai fazer o quê? É um tribunal que vai fazer uma vistoria de colheita. Lembra da passagem que Jesus vai avaliar a vinha, quer saber o produto da vinha, quando ele narra aquela parábola dos lavradores maus? É exatamente o que ele fez com Israel, agora ele vai fazer com a igreja, porque todos devemos
comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha aqui, ó, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Amém, meus irmãos? Então, esse tribunal aqui, não vá alguém se enganar. Ah, mas e se eu chegar no tribunal de Cristo e eu não for aprovado, então eu não serei salvo? Não é isto. Este tribunal é para os salvos. Se você tiver a certeza, eu estarei no tribunal de Cristo, pode ter certeza, você é salvo. E se você tem certeza que é salvo, você passará pelo tribunal de Cristo. Queridos irmãos, só para título de exemplificação, eu vou dizer para vocês, o que é que vai avaliar no tribunal? Tudo. Tudo o que você fez por meio do corpo. Todos os resultados que você plantou, que você ganhou, todas as frutas que você colheu, através do seu trabalho para o reino de Deus, então você irá agora apresentar ao Senhor. É nisto que consiste o tribunal de Cristo. Quer ver uma coisa? Você sabe que os nossos atos secretos serão julgados por Deus? Olha isso, porque nada há. Está em Marcos 4:22. Porque nada há encoberto, que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Esse dia é o dia da revelação. Pensa comigo uma coisa aqui. Isso já aconteceu muito entre nós. Havia cultos que eu vi os jovens se esconderem. Um brincando, o outro não, falava assim, meu Deus, esse irmão está aí. Se ele apontar o dedo para mim, essa irmã está aí. Agora esse dia aqui, senhoras e senhores, não terá como escapar. Você vai estar diante dele. Os olhos são como chamas de fogo. Ele conhece você. Tudo o que se passou, todos os segredos serão revelados agora. Olha aqui Romanos 2:16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, vai chegar esse dia, mas era tão secreto, era tão guardado, esse dia vai ser julgado. Outra coisa que vai ser julgado é nossas palavras. Sabia? As nossas palavras serão julgadas. Olha aqui, Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Gente, o crente precisa tomar cuidado, o que sai da boca dele, porque Jesus disse, o que sai pela boca, o coração, só sai pela boca o que está vazando pelo ladrão, está transbordando. Cuidado o que sai da sua boca, vigia, bota uma tramela aí, fecha os dentes para não abrir a boca, cuidado o que você fala, porque essas palavras aparecerão naquele dia. Por quê, gente? Porque as palavras atrapalham o fruto de Deus na sua vida. Quando você abre a boca, fala aquele palavrão, se você tem o Espírito de Deus, o que é que você sente na hora? Aquela tristeza invade você, aí fica difícil para orar. Se você abre a boca, fala alguma coisa de mal contra alguém, como é que você faz para orar? Vai orar, aquilo vem na sua mente e te atrapalha. Então o fruto, a obra que você tem a realizar, ela não será perfeita, não será em condições. Nesse dia, o dia da avaliação das suas obras, elas vão aparecer. Deus vai revelar por que o resultado não foi tão bom assim. Então preste atenção no que você fala. A Bíblia diz que Deus vai conferir a nossa motivação. Olha isso, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Tem um tempo para julgar, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as
coisas ocultas das trevas e manifestará o quê? O que é desígnio? Motivação, vontade. Você fez, o que é que você queria fazer? Ele vai mostrar, manifestará os desígnios do coração e então cada um receberá de Deus o louvor. Olha isso aqui. Ele vai mostrar qual foi a vontade sua. Você fez aquilo, ele fala assim: ah, irmão, foi sem querer. Ele sabe. Ô, irmão, sabe, mas foi sem querer mesmo. Não, mas eu queria fazer o melhor. Eu queria fazer para Deus. Ele sabe. Nesse dia não haverá dúvida. Se alguém chega para mim e fala assim: ô, pastor, é isso. Eu falo assim: irmão, você me falou isso. Pastor, desculpa, foi sem querer. O que é que eu faço? Eu creio, foi sem querer. É minha obrigação, é o meu dever de sabedoria cristã. Perdoa logo, não guarda isso aí não, que só vai te atrapalhar. Não é verdade? Perdoa, é benefício seu, perdoei, amém. Mas lá sabe, lá conhece todos os desígnios do coração, não tem como. Aí tem mais um aqui, um item complicadíssimo, que lá vai aparecer nosso relacionamento. Olha isso, Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Gente, isso atrapalha a obra ou não? Atrapalha. Desprezar o irmão, julgar a vida do irmão. E julgar aqui, gente, é fazer a avaliação errada. Às vezes, a pessoa comete um ato errado na vida. Mas aquele mas aquela uma. Mas aquele um. Gente, cuidado. Que talvez se você estivesse na mesma circunstância que a pessoa, o dano seria maior. O problema seria maior. A gente precisa tomar cuidado. Nós não somos os melhores. Nós não somos os bons. Embora às vezes a gente pensa que é. Mas o que é que a Bíblia diz? Aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Toma cuidado, você também é vaso de barro. Então quando eu começo a julgar, a desprezar, atrapalha a obra de Deus, atrapalha. Fica tranquilo, lá no tribunal isso vai aparecer. Deus há de mostrar e revelar tudo isso, não vai ficar encoberto, não tem como. Preste atenção, eu falei aqui da natureza do tribunal. O tribunal então não vai avaliar se eu sou salvo ou não. Dá para entender isso? Que uma pessoa que aqui julgou o irmão, quanto dano faz isso, né? Quando eu era criança, os irmãos contavam, um certo irmão chegou e falou: pastor, tem um irmão aí que está bebendo. Isso há muitos anos. Os mais velhos vão lembrar desse assunto. Está bebendo. Pastor, eu cheguei perto dele, mas está um cheiro de álcool que está insuportável. Está bebendo, pastor, está bebendo. Pastor, chama o irmão, você está bebendo? Não estou. E aquela pressão toda no irmão. Vai para lá, vem para cá, e não. E virou aquele problema na vida deles. Para dizer que o irmão estava bebendo. Mas não estava. Por que ele estava daquele jeito? Aí ele explicou: pastor, é que eu faço a barba e eu queimo a barba com álcool, passo álcool. A geração de hoje não aguenta. Passo álcool na barba assim para queimar, sabe? Isso tal. Mas até aí o irmão tinha sofrido, tinha dado aquele problemão todo. Veja bem, um irmão que fez isso, ele não estragou a família, a vida, não deu problemão? Mas se ele se arrepender, ele vai estar lá. Aquele irmão que despreza o outro, se ele corrigir isso, e se ele se arrepender, ele vai estar lá. Aquele que adultera, se ele se arrepender, ele vai estar lá. Aquele que matou, se arrepender, ele vai estar lá. É por isso que a gente não sabe medir o tamanho da graça de Deus, aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Para você entender que você também cabe lá. É por causa da graça de Deus, aleluia. Qual é o critério desse tribunal? Como que ele vai avaliar? Qual é o critério? Com base em que ele vai avaliar, gente? Preste atenção.
o tribunal vai avaliar a qualidade da obra que você entregou, a qualidade daquilo que você fez. É isso que ele vai observar. Quer ver? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Vamos ler a partir do versículo de número 11, por favor. Espera só um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo de número 3. É 3. Isso. Porque além do que já está posto. Segura aqui. O que é esse fundamento que Paulo está dizendo que colocou? Paulo pregou, ensinou aos coríntios e eles se converteram a Cristo. Então a pedra fundamental da obra que você vai construir é Cristo. Fora de Cristo, não há que se falar em tribunal de Cristo, em julgamento do bema. Não há que se falar nisso. E só passará por esse tribunal aqueles que têm esse fundamento. A minha vida está em Cristo. Amém, meus irmãos? A partir daí, vamos começar então. 12. E se segura aí. Aqui, ele está mostrando que o edifício, a obra que vai ser realizada, é sobre o fundamento que é Cristo. Mas ele define aqui duas classes de obra. A primeira classe de obra é essa: ouro, prata e pedras preciosas. Olha a qualidade. Ele vai avaliar a obra e ela precisa ter essa qualidade: ouro, prata e pedra preciosa. Vamos para a segunda qualidade? Madeira, feno e palha. Ao versículo 13. Na verdade, o dia... Isso, preste atenção. É exemplificativo, é uma ilustração para você entender. Você vai chegar diante de Deus, Deus vai pegar todas as suas obras. O dia que você limpou a igreja, o dia que você arrumou os bancos, o dia que você limpou o banheiro da igreja, o dia que você trouxe uma oferta para a igreja, o dia, a hora em que você usou o seu instrumento para adorar Deus, o dia que você cantou na igreja, o dia que você veio no culto para cantar, tudo que você fez. Imagine a infinidade de obras que existem, que é possível fazer. Ele vai pegar essa obra e vai colocar diante de Jesus. Está ali diante de Jesus. E o fogo, guarda isso, e o fogo da presença de Deus vai descer sobre esta obra que você está apresentando. A qualidade da sua obra será provada pelo fogo. Então o fogo vai queimar a obra. E se o fogo queimar, o que ficar é de qualidade boa. O que foi de qualidade ruim, o fogo consumiu. Por isso que eu disse que tem duas qualidades: ouro, prata e pedras preciosas. E a qualidade ruim: madeira, feno e palha. Se você colocar no fogo madeira, palha e feno, acontece o que, gente? Queima tudo. Se você tiver uma casa de madeira e pegar fogo, o que sobra? É nada, queima tudo, não fica nada. Entenderam? Não fica nada. Aí, quando você tem a obra de ouro, prata e pedras preciosas, o que acontece? O fogo queima tudo que está ali em volta, mas o ouro permanece, a prata permanece e as pedras preciosas permanecem. Entenderam até aqui, gente?
Então, as obras que você fez, eu vou entrar agora na obra aprovada e na obra reprovada. Vem cá, ele vai avaliar qual é o critério da qualidade. O que você ofereceu a Deus? O que você ofertou a Deus? Ei, como é que você preparou? Como é que você trouxe? É isso que ele vai observar. A qualidade da sua obra ofertada, a qualidade da maneira como você viveu, é isso que vai passar pelo tribunal de Cristo. Veja bem, então eu entendi que na avaliação de Deus, tem dois juízos aqui. O primeiro, a obra foi reprovada. Qual é a obra que é reprovada, gente? Aquela que queima. Queimou tudo. Então não sobrou nada. Está entendendo? Se você faz lá uma construção lá na sua casa, passa o fogo lá, queima tudo. O que ficou? Nada. Perdeu todo o seu trabalho. Então, esse tribunal, ele vai avaliar a obra, a qualidade da obra. E uma obra será aprovada e outra obra será reprovada. Amém, meus irmãos? Se a obra que você ofertou for de ouro, prata ou pedras preciosas, ele vai dizer, servo bom e fiel. Mas se a sua obra for de madeira, feno ou palha, vai queimar, ele vai dizer, servo inútil. Quais os resultados desse tribunal, gente? Qual será o resultado desse tribunal? Como eu disse, ele avalia a qualidade. Tem duas qualidades, dois jeitos de avaliar. Uma obra vai ser aprovada, a outra vai ser reprovada. A obra pode ser aprovada ou pode ser reprovada. Preste atenção. Quais o resultado? Reprovação ou perda total do galardão. É quando o salvo, ele é salvo. Ele chega diante de Deus, ele vai apresentar as suas obras. Mas o fogo da presença de Deus vem sobre aquelas obras e queima tudo. Ou seja, perdeu tudo. Ele não ganhou nada. Ele não tem galardão. Por que ele não tem galardão? Porque as obras que ele ofereceu eram da qualidade de madeira, de palha e de feno. O que é madeira de palha? O que é madeira de feno? Eu não vou entrar em madeira palha isso, madeira. Não. Obra de palha isso. Não, eu vou falar de um grupo só. Veja o que é obras que Deus não aceita. Obras que você faz e ela será queimada. Obras feitas com esforço humano. Obras que você faz através da carne. Então vem cá. Como é que faz a obra? A Bíblia diz que Deus vai receber esta obra somente pelo Espírito de Deus. Lá no livro de Zacarias, capítulo 4 e o versículo 6, está escrito que não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui. Então, quando a pessoa vem, ela vai fazer algo, mas ela vai fazer pela carne. Ela é talentosa, ela sabe, ela não tem direção do Espírito, ela não tem ação do Espírito de Deus nela. Para um pouquinho aqui. Escolha um dos cantores famosos que você conhece, e aí eu trago ele aqui na igreja, e eu temo que vai dar muita gente para vê-los aqui. Qualquer um. Ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com nada de Deus, mas o que ele tem? Talento. Aí ele vem aqui, eu falo para ele assim, canta um hino aqui do Canção e Louvor, aí ela vai cantar, eu cuido de ti, e canta bonito, canta ou não canta? Mas isso tem valor? Não, porque é uma obra feita somente por esforços humanos. Gente, vem para cá.
Quantas vezes nós estamos somente no esforço humano? Quantas vezes você não ora pedindo graça a Deus? Quantas vezes você não lê a Bíblia? Quantas vezes você só tem um ensaio, você vai lá, prepara, arquiteta, vai fazer alguma coisa? Não, eu estou falando de pregação e de hino, não. Para arrumar os bancos da igreja, para tocar na orquestra. Gente, tem igreja que os músicos não são crentes, são profissionais da música para fazer uma boa música, como se isso encantasse o coração de Deus com boa música. Então preste atenção que o músico, o cantor, o irmão que organiza a igreja, a irmã que limpa os banheiros da igreja, o irmão que fica na porta, todos eles precisam ter uma ligação com o trono da glória, porque tudo que se faz na igreja não pode fazer no braço, na carne, na sabedoria humana. Certa vez o irmão me disse assim: vamos formar isso, vamos formar aquilo. Eu falei: então precisamos orar. Ele me respondeu: com bastante ensaio a gente resolve isso. Sabe o que isso significa? Obra humana, esforço humano. Isso chega diante de Deus? Chega! E não fica bonito? Gente, a gente não pode pensar isso. Se domingo à noite eu botar um terno, uma gravata em todos os músicos que a gente conhece, bons músicos que tem por aí, aliás, os músicos de fora ensaiam mais que os nossos, traz eles aqui, põe, vai tocar bonito? Vai, rapaz, vai ficar bonito, e vai ter gente chorando, vai, e vai ter gente falando assim: não é que esses músicos têm unção, engana aqui, viu? Lá na glória não, lá diante de Deus ele vai avaliar, essa obra vai se queimar, porque é esforço humano, perdeu tudo. Então olha para cá, vamos aprender? Você quer fazer a obra de Deus? Busque a Deus. Gente, tem gente que vira operário da igreja. Nós que trabalhamos, é perigoso ficar executivo do evangelho aqui em cima, operário de Deus aí, por quê? Perdem o relacionamento com Deus. Entenda, isso quando chega diante de Deus, vira cinza, vira fogo, queima, e você não receberá nada por isso. O que é triste, sabe o que é triste? Sabe o que é triste? Que quanto mais no braço faz, mais cansa. Quanto mais no braço faz, mais sofre. Sofrimento, sofrimento. Porque não é por força nem por violência, mas a gente põe força, a gente põe violência, a gente põe sabedoria, a gente gasta, investe, paga mais. Chega lá, vai queimar tudo. Presta atenção nisso. Nós não podemos perder o nosso objetivo. Sabe por que Deus nos coloca para trabalhar? Aí a gente fala assim: pastor está falando só com os obreiros. Deus não chama preguiçoso. Guarda isso. Todo mundo tem obrigação a fazer. Guarda isso. Sabe por que Deus nos chama para trabalhar? É para você ficar mais perto dele. Porque tem gente que pensa assim: Deus me chamou para trabalhar. Agora ele esquece de Deus. Ele não ora mais. Ele não busca Deus mais. Ele não tem comunhão com Deus mais. Ele não tem tempo com Deus mais. Mas ele trabalha, ele fica na porta, ele toca na orquestra, ele canta na igreja, ele limpa, ele faz isso, ele arruma as coisas, arruma lá a assistência da igreja, faz de tudo, é um operário. Mas precisa ter comunhão com Deus, senão essa obra vai se queimar. Entenderam, meus irmãos? Amém? Olha aqui, obras que se faz com vaidade. O que é vaidade? Para a vanglória de si mesmo. Obra que a pessoa faz para se aparecer. É simples. É só quando a gente pensar assim: eu faço e ninguém me vê. Eu faço e ninguém me nota. Eu sou um pé de boi nessa igreja e ninguém dá uns parabéns para mim. Cuidado. Porque se te derem os parabéns aqui, o galardão ficou para trás. Você já recebeu ele aqui? E esse tribunal aqui, irmão Orlando, é para dar galardão. Aleluia. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem já ouviu falar de Russell Shedd? Eu vi ele dizendo isso. O irmão perguntou a ele que fizeram uma homenagem para ele e traduziram então a Bíblia. Bíblia Shedd é a Bíblia com as anotações dele, os comentários bíblicos dele. E ele não gostou quando fizeram isso. Levaram a Bíblia para ele ver, mostraram para ele a obra. Ele ficou chateado.
Falou, não quero isso aqui, mas é uma homenagem para o senhor. Ele falou, que me vale essa homenagem? Eu poderia receber isso no tribunal de Cristo, quando chegasse a hora dos galardões, e vocês me deram o galardão na terra, para que vai me servir isso? Irmãos, o nosso galardão está com o Senhor. Vamos esperar dele, que é obra de madeira, o que é obra de palha, o que é obra de feno, é aquelas obras feitas em contenda, obra que o crente faz com briga, com contenda, com porfia. Agora eles vão ver quem faz direito. Agora eles vão ver como é que se faz as coisas. Agora eles vão ver que nós cantamos mesmo, sabe? Essa igreja aqui tinha um problema, era uma coisa boa, mas um problema, que quando essa igreja chegava no lugar e cantava, era diferente, era ou não era? Ainda é, né, gente? Amém? Nós não perdemos isso não, né? Então, aí alguém podia pensar assim, agora eles vão ver, deixa que eles vão ver como é que canta agora. Agora eles vão ver como é que canta. Isso não vale nada diante de Deus. Guarda isso. O que mais? Obras feitas em pecado. Pastor, mas dá para fazer a obra em pecado? Dá, ou se dá. Ou se dá. Tem muita gente que faz. Tem gente que prega e salva os outros. Tem gente que prega e cura os outros. Tem gente que prega, mas prega muito, mas para os outros, para ele não. Existe muito disso. A pessoa faz, mas está em pecado. Essa obra vai aparecer lá? Vai. Mas vai se queimar, porque ela não tem valia nenhuma diante de Deus. Aí, peraí, pastor, mas não tem heresia aí não? Como é que alguém fez a obra em pecado e é salvo? Arrependimento não tem? Se ele se arrepender, ele será salvo. E o tribunal de Cristo é para os salvos. Preste atenção, vamos caminhar? Meu Deus, é tanta coisa, né, gente? Vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Olha bem isso aqui, ó. Filipenses capítulo 1, do versículo 15 a 18, olha isso. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo está dizendo, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Paulo está falando, o que importa? Você está pregando por luxo, por vaidade, por contenda, por porfia? O que importa? Contudo, contanto que Cristo seja anunciado, e de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda mais. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eles pregam para os outros se salvarem. A pessoa ouve aquela palavra, é a palavra de Deus. Ele está ruim. Agora, olha para cá. De repente você vai olhar para o pastor, que Deus me guarde, que não seja eu, e ele está pregando, está ensinando a Bíblia, está ensinando a verdade. Mas você descobre, esse cara não é tudo isso. Esse cara não é isso. Esse cara está enrolado. Esse cara é isso. É isso que se pensa de um pastor destrambelhado. Aí você olha e fala assim, então não vou ouvir o que ele está falando. Ei, seja maduro, confira na palavra, é Bíblia, receba e seja abençoado. Sabe por quê? Às vezes ele está pregando por luxo, por vaidade, mas você está ouvindo a Cristo, ele transforma a sua vida. É isso que precisa entender. Mas a obra dele, quando chegar lá, queimou. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Olha isso. Mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Olha isso. Então é possível, irmão Orlando, que um homem como eu, como qualquer irmão aqui, pode chegar lá e se apresentar diante de Jesus. Já parou para pensar nisso? Você vai estar diante de Jesus, é você e ele é o juiz.
E você vai apresentar para ele tudo o que você fez. Há alguns que vão chegar e apresentar. O fogo da sua presença vai vir para cima das suas obras e ela se acabará. Não tem mais nada. Acabou. Sem nada. O tal será salvo. Por quê? Porque ele está salvo. Todavia, como que pelo fogo. Sabe o que significa isso aqui? Salvo por um tris. Lembra o que eu disse? Servo bom e fiel. Fica para cá. Servo que não fez nada. Servo e? O tal será salvo por um tris. Sabe o que é isso aqui? Veja bem. Você já viu isso? Pega fogo numa casa, mas a família consegue miraculosamente, garra um filho aqui, garra o outro ali, ele sai com os cabelos chamuscados, as roupas do corpo até meio queimada, e olham para trás, ficou a casa, ficou o carro na garagem, ficou a televisão, ficou o sofá, queimou tudo. Aí você olha para ele e fala assim, eu estou salvo. Mas e o que você fez? Ele olha e fala assim, ali, ó, naquela casa ali, está o trabalho da minha vida inteira. Tantos anos de usina, tantos anos de cana, queimou tudo, acabou tudo, derreteu tudo. Mas ele está vivo ou não? Amém? Então assim acontecerá com aquele que chegar com as suas obras de madeira, palha ou feno. Queimará tudo. Mas mesmo assim, gente, dá para dar um glória a Deus, amém? Ô, gente, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque esse dia se aproxima e você vai ser avaliado com as suas obras. E o que é que ele vai te dizer? Como será? Você será aprovado? Ou você será reprovado? Primeiro resultado é a reprovação ou perda total. Segundo resultado, reprovação parcial. Às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa para Deus, ela começa bem, termina mal. Às vezes ele começa mal, termina bem. Às vezes ela começa animado e desiste. Sabe por quê? É mais confortável, é mais cômodo. É mais fácil deitar em berço esplêndido e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É mais fácil. Pois bem, ele vai ter que se apresentar diante de Deus. Então, alguma coisa do que ele fez, ela será recebida, outra não. Alguma coisa que ele apresentou, ela será recebida. Olha isso. Em 2 João, capítulo 2 João, versículo 8, só tem um versículo, um capítulo só. Olhai por vós mesmos, para antes. Perceba isso. Isso é o Espírito de Deus avisando. Gente, põe na mente isso. Deus, Jesus, está descendo com um galardão e Ele quer entregar o galardão para você. E Ele está te orientando, toma cuidado, eu quero te entregar um galardão por inteiro, não a metade, não uma parte. Toma atento nisso, vigia, cuidado. Deus está falando conosco aqui, meus irmãos. Olha isso aqui, ó, Colossenses capítulo 3, 24 e 25. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha isso. Mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Olha aqui. Então tomem cuidado, porque Deus tem um galardão para nos entregar. E Ele quer entregar esse galardão por inteiro. É aí que a minha mente nunca coube. Além de tudo, Ele quer que eu pegue o galardão inteiro. Ele quer que eu pegue a recompensa total. Meu Deus, Ele está se esforçando comigo.
está se esforçando com você, para que você pegue o que Ele preparou para você. Agora sim, o terceiro resultado, a aprovação. Então eu falei da reprovação total, da reprovação parcial. Agora tem a aprovação total. As obras que receberão aprovação total no tribunal de Cristo são aquelas chamadas de boas obras. São as que foram feitas. Que jeito? Olha aqui. Padrão bíblico. Tudo que você for fazer, guarda aqui, gente. Porque tem gente que fala assim, a obra de Deus. Quer ver? A obra de Deus é aonde, gente? Aonde que a gente faz a obra de Deus? Aqui na igreja? Muito bem. É mais difícil de viver, falar até que é meio tímido, né? Mas a obra de Deus se faz em todo lugar. No seu trabalho, na sua casa, na escola, em todo lugar. Uma infinidade de lugares eu poderia dizer, mas em qualquer lugar. Pastor, no bar também. Em qualquer lugar se faz a obra de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Abra a Bíblia no Salmo 119 e versículo 5. E começa a dizer assim, ó: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha isso. Como que funciona isso? Lâmpada, olha aqui, ó. Era uma lamparina. Não tinha luz como nós temos aqui. Era uma lamparina. Então você pega essa lamparina e faz assim, ó. Você vai mudar o passo. Olha aqui. Ela não ilumina lá. Você vai mudar o passo. Palavra. É assim que faz. É isso que o texto significa. Sabe por quê? O que eu vou fazer agora? Estudar. Padrão bíblico. Vou comprar uma casa. Padrão bíblico. Uma vez eu ouvi um irmão contar um testemunho. Irmão, eu fui vender minha casa e estava toda cheia, a estrutura estava danificada, estava caindo os pedaços. Comecei a orar, Deus, cega o comprador. Aí conta, isso aí não sabe da maior, Deus cegou o comprador. Vou vender a casa, de acordo com a palavra. Eu vou dar uma escondidinha no documento. Não, é de acordo com a palavra. Você quer fazer a obra de Deus? É segundo o padrão bíblico. Coloca a palavra que ilumina, é a palavra que mostra. Vou casar, segundo o padrão bíblico. Vou namorar, segundo o padrão bíblico. O que você vai fazer? Vou passear, segundo o padrão bíblico, meus irmãos. É assim que funciona. Aí não fica assim não. Se Deus falar comigo, leia a Bíblia Sagrada, aqui é a boca do Deus vivo falando conosco. É isso que Deus quer. Ele quer te aprovar, Ele quer te receber lá e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu tenho muito para te colocar agora, eu tenho muito para te entregar. Mas é preciso padrão bíblico, a Bíblia determina. Olha, o que mais? A Bíblia vai nos mostrar que além de estar no padrão bíblico, conforme as Escrituras, de acordo com a palavra, de acordo com os princípios bíblicos. Tem gente que vai fazer as coisas e fala assim, irmão, não achei esse versículo. Mas não tem um princípio bíblico? Não tem? Tem o princípio bíblico. O que é o princípio bíblico? É uma verdade que ficou fundamentada e através daquela verdade. Certo dia, um homem me procurou e falou assim, Oséias, faz um favor para mim. Eu tenho uma coisa a te perguntar. Pecado é o que a Bíblia fala que é pecado? Eu falei, é? Então me diga aí, segundo a teologia dele, adultério é pecado? É. Então fornicação não é. Eu falei, é? Por quê? Não achei na Bíblia ainda dizendo assim, é proibido fornicar. Entenda por quê? Ele namorava há muito tempo e estava, entendeu? Aí ele disse que não tinha problema. Você está entendendo? Princípios bíblicos. Pastor, acha um texto aí que eu não possa beber. Pastor, acha um texto aí que eu não possa fumar. Acha um texto aí, pastor,
Princípio bíblico. Isso aí é templo do Espírito Santo. É o que é santo que vai me ajudar. É aquilo que me preserva que vai me ajudar. Porque eu sou alguém que estou fazendo a obra de Deus. Aleluia. E segundo a palavra, que é assim, segundo a palavra, você não precisa fazer e não deve fazer além da sua força. O que vier à tua mão para fazer, faça segundo a sua força. Isso está em Eclesiastes 9:10. Você não precisa dar, guarda, além daquilo que Deus te deu. Pastor, eu estou com uma vontade de dar, mas tudo mesmo. Tudo é quanto? É mais do que eu tenho. Para com isso. Faça conforme Deus colocar no teu coração, mas não vá além da sua força, não vá além da sua capacidade, porque a Bíblia diz, vá no limite da sua força. Além disso, é responsabilidade sua, mas no limite da força, faça, porque Deus é contigo. Eu estou com uma vontade de fazer isso, sabe? Você sabe fazer? Então faça. Pastor, eu não sei, mas vou fazer. Ou Deus te orienta, ou Deus te guia, ou então espera Deus te ensinar, senão não adianta. Amém, meus irmãos? Princípio bíblico. Sabe? Tudo que for fazer é pelo Espírito de Deus. Para com esse negócio de achar que é bom. Se alguma coisa você fez até hoje, foi Deus que usou a tua vida. Se alguma coisa você conseguiu até hoje, foi Deus que usou a tua vida. Para com isso. É pelo Espírito de Deus. Terceira coisa que eu quero mostrar aqui. Temos que ter a motivação certa. Qual é a motivação da minha obra? Amor a Deus. Mateus 22:37. Vamos ler. Amarás Sabe o que quer dizer isso? Você vai fazer alguma coisa? É porque você ama Deus. Irmão Orlando, se a gente for fazer as coisas e não for por amor a Deus, primeiro que não serve, segundo que você não aguenta. Sabe? Às vezes você fala assim, ama o próximo, mas você nunca viu. Por que você tem uma atitude de amor com o próximo? Por causa de Deus. Primeiro é na vertical. Guarda isso. Quem não ama Deus, não ama o próximo. Primeiro na vertical, depois o próximo. Primeiro na vertical, depois o próximo. Sabe por que você deve amar sua esposa? Pastor, mas é um azedume, porque você ama Deus. Sabe por que o homem não pode trair a esposa? Porque ele ama Deus e Deus odeia o divórcio. Sabe por que a mulher deve honrar o marido? Mas ele é um cafajeste, porque ela ama Deus. É por isso que nós devemos fazer o que fazemos, porque amamos a Deus. É que as pessoas querem inverter a ordem. Depois eu vou amar Deus. Aí não adianta. Primeiro ama Deus. E a Bíblia vai dizer assim para nós, nós o amamos. Sabe por quê? Porque primeiro Ele nos amou. 1 João 4,19. É por isso que nós amamos Ele. Porque primeiro Ele demonstrou amor por nós. Eu pergunto para você, o que você tinha para Deus te amar? Você não sabe o que você tinha? Então diga o que você tem agora. O que você pode oferecer para Ele te amar? Nada. Mas Ele te amou e continua te amando. Terceira coisa. O propósito tem que estar certo. Eu vou fazer segundo o padrão bíblico. O Espírito Santo vai me dar força para fazer. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Agora a quarta coisa qual é? Faça para a glória de Deus. É preciso fazer com a mão direita e a mão esquerda não precisa saber. Acho interessante, tem um grupo de amigos e eles colocam lá no Facebook: meus amigos, olha o que eu fiz hoje. Encontrei esse mendigo na rua e com muito carinho me deu uma vontade de ajudá-lo. Comprei uma marmita com ele e servi a marmita e tira foto, posta no celular lá e no Facebook a turma: parabéns, essa é uma atitude de cristão, é assim que o cristão vive.
Que isso, gente? Isso não é atitude de cristão, coisa nenhuma. Isso é atitude de político, propagandista, que faz propaganda dele. Eu tenho que fazer, virar as costas e não lembrarem do meu nome. E quem vê, diga, glória a Jesus. Foi ele que fez. É isso. No evangelho não tem lugar para primeiro lugar. Não tem lugar aqui para o campeão, para o melhor. O lugar aqui é de Jesus. Toda honra e toda glória é para ele. É isso. Essa obra vai ser aprovada. Essa obra, quando chegar no tribunal, ele vai dizer ouro, é prata, é pedra preciosa, porque a glória é dele. Você fez para ele, você não fez para você. Sabe, é que a gente gosta de um reconhecimento. A gente gosta. Tem hora que a gente está assim, mas sabe, acho que ninguém liga para mim. Ninguém gosta de mim. Mas eu estou tão assim, sabe? Já viu o cachorro que bate, o carro bate nele? Lambendo as feridas. Lambendo as más vidas. Como eu sou esquecido. Você sabe, eu já fiz tanto. Eu faço tanto. O outro fala para mim assim, pastor, eu quero fazer tanto, mas sabe, mas ninguém olha para mim. Romanos, capítulo de número 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia, irmão. Guarda o que eu estou falando para você. Vai chegar a hora em que o Senhor vai te chamar. Ele vai olhar para você. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém te reconheceu. Mas vai dizer, servo bom, é fiel. Eu tenho algo maior para você. Eu preparei para você. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós vamos se apresentar diante de Deus. Agora vem. Que atitude nós temos que tomar a partir de então, ao conhecer ainda que sucintamente sobre o tribunal de Cristo? Preste atenção. Nós devemos nos aperfeiçoar no temor ao Senhor. Deixa eu fazer uma conjectura aqui. E quando alguns dias que nós estamos bem, ou que achamos que estamos bem, o Gabriel cantou o hino da crucificação aqui, da cruz de Cristo. Foi ou não foi? A gente começa a ler a letra, glória a Deus, a gente entendeu um pouco. Em alguns dias, quando a gente fala assim, a graça te salvou. Você está bem, você fala assim, glória a Deus, foi por graça, eu não mereço mesmo. Mas a sua mente ainda está bagunçada. Ninguém entende a graça plenamente. Ninguém compreende o amor de Deus plenamente. Ninguém entende a obra da cruz plenamente. Ninguém. Mas quando você chegar lá, você vai estar glorificado. Presta atenção. Você vai se deparar com o Senhor que te deu vida. Você vai chegar em frente àquele e vai ver o sinal do cravo na sua mão, o sinal da lança. Ele vai estar diante de você e a sua mente vai entender perfeitamente o sacrifício da cruz, o preço que ele pagou para que você desse fruto aqui na terra. Aí você vai chegar diante dele. As desculpas que cabem aqui não cabem mais lá. Porque os olhos dele são como chama de fogo. Você está transparente diante dele. As suas obras estão diante dele. E o problema, irmão Orlando, não é eu falar assim, eu vou perder meu galardão. Não. O problema é que quando a sua obra queimar, você desfez daquilo que ele te fez. Quando você não se dedicou, você enganou, você mentiu. Não aguento ir, não posso ir. Não conta comigo, eu não vou. Significa que você desprezou o que ele te fez. Esse foi o sentimento que bateu no meu coração quando eu comecei a ler isso. Como é que nós vamos encarar ele? A hora que o fogo de Deus vir sobre a obra, queimar a obra, você vai ver aquilo que sobrou. Não vai dar medo do que perdeu, vai dar vergonha porque você não produziu
o que deveria produzir. Esse dia vai chegar, crente. Esse dia vai chegar, irmão, irmã. Em nome de Jesus, entenda o que Deus quer falar com você. O que Deus está falando comigo e com você essa noite. Elias, quando separou Eliseu para ficar no seu lugar, olhou para ele e falou assim: Eliseu, percebe o que eu estou fazendo com você? Ele falou: Elias, deixa eu voltar lá e despedir do meu pai, da minha mãe. Ele falou: pode ir, mas olha bem o que eu te fiz. Você sabia que tem crente que está dentro da igreja e não sabe o que Deus fez por ele? Ele gosta de vir aqui, ele é habituado, mas lá você vai saber. Então, a partir de hoje, entenda, foi caro o teu preço. Foi muito caro para você estar aqui e fazer alguma coisa. Guarde isso. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O que é que eu devo fazer depois que eu sei essa verdade? Procurar ter uma vida de relacionamento franco com Deus. Ô gente, sabe o que é isso? Deus sonda os nossos corações. Deus sonda a sua mente. Deus sonda os seus pensamentos. Deus sonda as suas intenções. Ele sabe de tudo. Está na hora da gente começar a acordar e ter um relacionamento franco com Deus. A máscara nós usamos aqui por causa do Covid, mas diante de Deus não resolve nada. Ele está vendo dentro de você. Abre o coração com Deus. Deus, eu sou essa coisa ruim aqui mesmo. Me ajuda a mudar, me ajuda a transformar. Vai para a oração, vai buscar Deus. Sabe por quê? Porque Deus mandou uma carta para as igrejas da Ásia. E em cada uma delas ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Olha o que Deus está dizendo. Eu conheço as tuas obras. Aleluia. Muda de atitude. Toma uma decisão hoje. E abrace com a verdade. Abrace com a cruz de Cristo. Aleluia. Escute isso. Nós precisamos, a partir disso, viver uma vida em que a piedade e a doutrina sejam casados. O que é isso, pastor? O que eu falo e o que eu vivo é a mesma coisa. Eu entro na igreja, glória a Deus, aleluia. Dentro de casa, glória a Deus e aleluia. Na rua, glória a Deus e aleluia. Não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Você não pode ser crente só aqui dentro. Você não pode falar: agora eu sou crente aqui dentro. Não, lá fora também, lá no meio dos seus amigos também, no meio da empresa também. Aonde você for, você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Essa vida, meus irmãos que estão implantando, isso está entrando na igreja. É o relativismo miserável, o secularismo que está entrando. Religião é bom, mas lá dentro, aqui é outra coisa. Fé cristã é muito bom, mas lá, aqui é outra coisa. Aliás, o diabo já deu uma permissão. Pode ser crente, pode ser religioso, pode ser o que você fizer, desde que não interfira na sua vida aqui fora, em nome de Jesus. Essa fé tem que interferir lá fora. Essa fé tem que interferir no seu serviço. Lá onde você estiver, você é um salvo que vai se encontrar com Cristo. Filipenses 2:12 vai falar assim para nós, assim, ó: desenvolvei. Olha isso. Olha isso aqui, ó. O final do versículo: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Sabe por quê? Você vai ter que dar conta diante dele da salvação que ele te deu. Ele te deu um grão de mostarda. Ele quer ver se esse grão de mostarda cresceu e virou uma grande hortaliça, ou se você guardou o grão de mostarda, está escondido na sua mão. Desenvolva isso que Deus te deu, meu irmão.
mantenha um relacionamento saudável entre irmãos. É preciso vigiar nisso, gente. Como a gente gosta de ser juiz, como a gente gosta de avaliar o irmão. Você viu a roupa dele? Você viu a roupa dela? Gente, isso aí não é com nós. A Bíblia diz que nós não podemos julgar o irmão, desprezar o irmão, porque nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Você não é perfeito, você engana o marido, engana a mulher, engana o pastor, engana o amigo, eu engano o pastorzito, mas diante não tem engano, gente. O que é que eu devo fazer? Buscar cada vez mais trabalhar na obra do Senhor. Ei, obra do Senhor, vamos desmistificar isso. Não é dentro da igreja, é também. Vamos trabalhar em casa, obra do Senhor. Porque eu não tenho atividade que é profana e atividade que é santa. Se eu estiver conversando com uma pessoa no celular, a conversa não pode ser profana. Se eu estiver trabalhando, meu trabalho, eu não posso trabalhar de forma profana, é santo. Eu lido com as pessoas que eu trabalho de forma santa, porque eu sou santo. A Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. O Espírito que está em você é santo e não admite profundidade. Veja isso. Eu preciso tratar melhor as pessoas. Eu preciso buscar trabalhar mais na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, aleluia, sempre, olha aqui, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dá para glorificar o Senhor, irmãos? Aleluia. Tem hora que eu olho e falo, a gente trabalha tão pouco, a gente faz tão pouco, mas isto não é vão no Senhor. Aleluia. Deus tem uma recompensa para isso. Olha isso aqui, 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Irmãos, o que é o galardão? A Bíblia chama de recompensa. Se você ler a parábola dos talentos, vai falar de posição, de capacidade de ter. Se você ler os textos bíblicos de Jesus, ele vai dizer que um vai ser maior, o outro vai ser menor. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor entre vós, seja o servo. Mas eu vou contar-lhes uma história, para terminar essa mensagem, que talvez isso ilustre mais ao seu coração. Disse que um homem era construtor de casas. Chegou o dia em que ele resolveu parar de construir casas. Falou, vou me aposentar. Chamou o seu patrão e disse a ele, olha, eu vou parar de construir. Parei. Termino por aqui, não quero mais construir. Aí, o patrão disse assim, então vamos fazer um trato? Você vai fazer uma casa para mim. Uma casa. E depois que você fizer essa casa, eu te mando embora. Ele falou, mas o senhor não está me enganando? Ele falou, não. Pode fazer a casa e depois você vai embora. Então tá bom, me dá a planta. Ele falou, não, peraí, você vai lá no engenheiro, você vai analisar com o engenheiro, você vai desenhar uma casa. Essa vai ficar para recordação, o jeito que você quer fazer essa casa. Você vai lá, conversa com o engenheiro e faça a casa do seu gosto, do seu jeito, porque essa eu quero guardar. Foi a última que você fez. Tá bom? Falei, tá bom. Conversou com o camarada que fazia a planta. Rapaz, básico do básico do básico. Simples. Bem simplesinha. Menor possível. Tá bom. Eu preciso viver com a minha família, eu quero ir embora, eu não quero mais. Tá bom, pode fazer. Desenhou a casa, ele fez. Aí já não se preocupou mais com esquadro, com reboco direito, com tinta direita, e meteu o pau. Fez a casa daquele jeito. Quando se olhava no piso, estava meio torto. A água, em vez de sair para lá, saía para cá.
Aí o patrão falou assim, mas você já fez a casa? Ah, o trato é trato. O senhor falou que vai me acabar a casa, eu acabei a casa, quero ir embora. Ele falou, não, você se enganou. Eu não quero que você vá embora. Ele falou, peraí, nós não combinamos? Agora eu vou lá construir a casa da minha família para minha família morar. Então o patrão chega e fala assim, não, você não entendeu. Essa casa que você acabou de construir é sua. O documento está aqui. Mas como assim? O senhor não me falou? Falei para você fazer o seu melhor, porque essa casa era a última que você ia fazer. Está aqui, o documento é seu. Você fez bem feito? Você caprichou? Você cuidou? A casa é sua. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você faz na obra, quando você faz para Deus, não é para Ele, é para você. E se você tem sido negligente até hoje, é com você. Como o Senhor vai te dizer? Servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco? Está aqui, ó. O muito eu vou te colocar na sua mão. Ou Ele vai dizer para você, servo inútil, eu te dei tudo. Dei a semente, dei a terra, mandei chuva, mandei tudo para você e você não fez. Fique de pé. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. Escute aqui. Hoje é um culto de ensino. É um culto em que a gente raciocina. É um culto que muitos vão remoer essa palavra, vão levar, e alguns vão me fazer pergunta. Não tem problema. Mas escute bem aqui. Eu vou orar agora, porque eu sei que a casa que eu estou construindo não está muito no esquadro. Preciso arrumar isso aí. Porque o que aquele pedreiro não sabia, Mornando, nós sabemos. Deus falou conosco hoje. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, escute. Que tipo de servo você está sendo? Eu não posso te avaliar. É você quem avalia como você está vivendo. E eu vou orar, porque eu preciso. E se você quiser, falar, eu quero oração. Quero mudar esse meu jeito. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso visitar, eu preciso orar, eu preciso buscar alguém. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar na obra. Eu gostaria que você viesse à frente, para nós orarmos juntos aqui. Mas só se você quiser, meu irmão. Se você não quiser, eu vou contar até 5 aqui e vou parar com isso, porque a obra é de Deus. E a palavra eu entreguei do jeito que Deus me deu e é assim que vai funcionar. Porque todas as coisas estão patentes e nuas com aquele com quem havemos de tratar. Alguém mais? Nós vamos fazer uma oração, meus irmãos. Esta oração é como se eu estivesse dizendo, Deus, a partir de hoje eu vou mudar a minha maneira de construir. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, à medida que eu fui lendo sobre esse assunto, foi me dando medo. Falei, meu Deus, como é que eu vou encarar Jesus, hein? Já pensou aquele patrão que chega para você? Fala assim, ó, toma um carro zero, está aqui na sua mão. E no final do ano ele te chama lá. Você chega só com o volante na mão. Acabou com tudo. Vai ser assim. E mesmo assim o patrão fala para você, tá bom, perdeu o carro, a partir de hoje você não dirige mais, mas fica aqui na empresa. Você ainda é meu funcionário. É isso que Deus vai dizer àquele que...
Vamos orar, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. A julgar por esses irmãos que vieram à frente e por aqueles que não precisam vir, a obra vai explodir. Não vai crescer, vai explodir. Aleluia. Vamos orar? Senhor, eu oro. Primeiro por mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha vida não pode ser a mesma. Depois de tomar conhecimento, depois de compreender essa verdade, que eu preciso comparecer ante o teu tribunal. E eu preciso lhe apresentar aquilo que eu fiz. Eu não posso continuar o mesmo. Tem misericórdia de mim. Desperta o meu coração, minha mente, minha alma. Desperta-me, Senhor, para que eu te sirva e faça a tua vontade. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Mas aqui tem uma igreja, um povo que reconhece a tua palavra como verdade, que reconhece aquilo que o Senhor tem falado e compreende e entende que precisa mudar a atitude. Precisamos tomar, meu Deus, mais tempo na sua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda. Dá graça a teus filhos. Dá graça a eles aqui, ó Pai, para fazer com alegria, para fazer com prazer a tua obra, para glorificarem o teu nome naquilo que fizerem e viverem uma vida que glorifique ao Senhor. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça o teu nome ser glorificado na vida deles. Usa eles com poder, usa eles com graça, usa eles com autoridade, para que o teu santo e glorioso nome, ó Pai, seja mais e mais glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e fiéis consolações do Espírito de Deus, seja com a igreja do Cordeiro, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos e bem alto. Amém. Deus abençoe os irmãos. Terminado em nome de Jesus.